Olá, você vai ver no jornal de hoje, mês de prevenção ao suicídio, mortalidade infantil, prestadoras de serviços, zeladoria. Confira os destaques e os projetos aprovados na ordem do dia da 48ª sessão ordinária. Após 26 anos, nós voltamos a ter um aumento da taxa de mortalidade infantil no Brasil. Desde 1996, esse número vinha caindo. De 2016, 2017 para cá, nós tivemos um aumento desse índice. Então, infelizmente, a gente vê que o Brasil, me parece que está caminhando para trás. Dia da Seishonoye, em Osasco, é lembrado com sessão solene. As práticas como a meditação Shinsokan, que falamos, oração mútua, purificação da mente, cerimônia em memória aos antepassados e práticas recitativas, como o Reino de Deus de infinita provisão, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. E projeto que cria o programa Infância Sem Pornografia é sancionado. É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou na quinta a 48ª sessão ordinária do ano. Uma sessão com a discussão de 3 moções, fase de oradores e votação de vetos e projetos na ordem do dia. A primeira moção a ser discutida foi a do vereador Ricardo Silva, sobre o Setembro Amarelo, um mês que é marcado por ações sobre prevenção ao suicídio. O assunto chamou a atenção dos vereadores Lúcia da Saúde, Dr. Bonin, Alexa, Didi e Toniolo. Lúcia, por exemplo, ressaltou a importância e pediu apoio psicológico em escolas municipais, estaduais e universidades como forma de prevenção. Já Toniolo lembrou da influência negativa que o uso excessivo de celular, com acesso a conteúdos inapropriados e a falta de uma religião como fatores que podem influenciar principalmente os jovens a cometer o ato. Na tribuna, Dr. Bonin, que é pediatra, discutiu sua moção de inconformismo pelo aumento da mortalidade infantil no Brasil. O parlamentar lembrou que a baixa adesão às campanhas de vacinação ajuda a explicar o aumento do índice. É com muita tristeza que eu faço essa moção de inconformismo ao aumento da taxa de mortalidade infantil no Brasil. Primeiro, só para definir, eu não sei se todos sabem o que é índice de mortalidade infantil, taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil fica caracterizada pelo número de crianças que morrem até completar 1 ano de idade em 1.000 crianças nascidas vivas. E nós temos aqui um dado que deixa a gente bastante entristecido, que após 26 anos, nós voltamos a ter um aumento da taxa de mortalidade infantil no Brasil. Desde 1996, esse número vinha caindo. De 2016, 2017 para cá, nós tivemos um aumento desse índice. Então, infelizmente, a gente vê que o Brasil, me parece que está caminhando para trás, porque esse aqui é um índice realmente estarrecedor. O Ministério da Saúde coloca algumas justificativas para explicar esse aumento do índice de mortalidade infantil. E uma delas, ele cita como sendo o fator econômico, nobre vereador Cláudio da Locadora, e coloca assim: ô Didi, presta atenção. Muitas das mortes infantis foram causadas por doenças que poderiam ter sido evitadas caso não tivesse ocorrido a perda de renda das famílias, a estagnação de programas sociais e cortes na saúde pública, que prejudicaram os serviços de saúde, como a vacinação. E aqui eu quero pegar um gancho para falar sobre um problema seríssimo que o Brasil vem vivendo nos últimos 16 anos. A cada ano que passa, o índice de adesão da população aos programas de vacinação vem caindo. E a gente sabe que uma das principais razões desse aumento da taxa de mortalidade infantil são mortes por doenças imunopreveníveis, doenças que podem ser prevenidas através da vacinação. Exatamente, a baixa adesão aos programas de vacinação é um dos fatores que explicam esse aumento da taxa de mortalidade infantil no Brasil.
E a gente tem visto, por exemplo, nós estamos aqui na vigência de uma campanha de vacinação contra sarampo, contra poliomielite, e o nosso município não atingiu a meta de vacinação de pelo menos, o que é atingir a meta? Vacinar pelo menos 95% do público-alvo. Na região oeste da Grande São Paulo, só Cotia e Barueri conseguiram atingir esse nível. E isso não é culpa do poder público, não. O grande culpado disso é a população que não atende às chamadas. Então está aqui, olha, Osasco não descarta ir de casa em casa para vacinar. O pessoal, a população não está atendendo à convocação do poder público. As vacinas estão disponíveis na rede pública e os pais não levam seus filhos para serem vacinados. Então, eu quero deixar aqui um alerta, nobres colegas, vereador Ricardo Silva, que o pessoal se preocupe mais de levar suas crianças à vacinação. Eu sei que o brasileiro ele está descrente em tudo. O Brasil atravessa realmente um período onde a população não acredita mais em nada. Eu gostaria que, pelo menos, no poder preventivo das vacinas, a população passasse a acreditar. E acreditar também na capacidade dos vírus e das bactérias causarem doenças graves. Eu quero citar aqui um dado que saiu no jornal do Conselho Regional de Medicina, agora de agosto de 2018, que fala em relação à influenza, à gripe. Eu vou ler exatamente o que está escrito aqui, é rapidinho. Óbito por influenza H1N1 já é 45... só um momentinho mais, presidente. Pode continuar, vereador. O óbito por H1N1 já é 45 vezes maior do que em 2017. O número de mortes por H1N1 no Brasil em 2018 é cerca de 45 vezes maior do que o registrado em todo o ano de 2017. De acordo com dados do Ministério da Saúde, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017 foram registrados 48 casos e 12 mortes. Somente até 16 de julho de 2018, primeiro semestre, já foram notificados 2.813 casos, 567 óbitos. São Paulo foi o estado com o maior número de casos, com 1.066 ocorrências e 233 óbitos. O que acontece? Esses dados não chegaram ao conhecimento da população. A Rede Globo não divulgou. A Rede Globo não divulgou, o povo não leva em consideração. Em 2016, nós tivemos um número de casos de influenza menor do que esse aqui. E foi uma loucura o pessoal correndo atrás de vacina contra a gripe. Acho que todo mundo se lembra disso. E faltou vacina na rede pública, faltou vacina na rede privada. Então, nós temos que acabar com essa política da vacinação por impacto. Quer dizer, só vamos nos vacinar quando alguma catástrofe, quando alguma coisa muito maluca está acontecendo, vereador. Então, são essas as minhas considerações, né? Lamentar realmente esse aumento do índice de mortalidade infantil no nosso Brasil e que nós, povo, podemos fazer alguma coisa para melhorar isso daí, e que é aderir às campanhas de vacinação. E finalizando a sequência de moções, o vereador Ricardo Silva discutiu sua moção de apoio aos criadores do aplicativo Partiu Doar Sangue. Nós fizemos aqui essa moção de apoio justamente pela questão também que existe da doação de sangue, que é uma causa que nós defendemos aqui nessa casa, importante, que sempre reitero, talvez poucos fazem questão disso, porque não necessitam do sangue. Quando a pessoa tem necessidade, ela passa a dar valor e fazer tudo que é viável, ou talvez que seja até inviável, para que possa alcançar o seu favor, decorrente da sua necessidade. Por isso nós estamos aqui parabenizando esse grupo que criou este aplicativo, que facilita os doadores de sangue a fazerem sua doação e também movimentar outras pessoas que podem ser doadores de sangue. E veja também no Câmara Notícias: zeladoria, iluminação, prestadoras de serviço, transporte. Confira estes assuntos em mais um destaque da 48ª Sessão Ordinária. Tenho visto que a iluminação em alguns determinados bairros tem melhorado, mas ainda tem muito por melhorar. E eu tenho feito ofícios e cobrando diretamente às secretarias que são competentes pela iluminação. E ainda os vetos e projetos aprovados na ordem do dia. Não saia daí depois do intervalo.
Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta e agora com a fase de oradores, que foi toda voltada ao discurso do vereador Alex Sá. Com a cessão do tempo de outros parlamentares inscritos, Alex fez um discurso longo, que passou por temas como segurança, os problemas causados pelas prestadoras de serviço na malha asfáltica do município, zeladoria, iluminação e transporte municipal. Eu tenho feito algumas caminhadas, nobre vereador Jair Assaf. Principalmente nos bairros, nós temos recebido reivindicações e pedidos dos moradores para que nós fiscalize o poder público. Dentre dessas andanças, mais uma vez, eu tenho encontrado, principalmente, o maior entre os reclames, um dos maiores reclames, que é a falta de segurança. A falta de segurança, principalmente nos nossos bairros e locais, nobres vereadores, que a gente entende que a falta de segurança ela não se dá só pela ausência do poder público da segurança ou da polícia militar, mas sim, nobres vereadores, pela manutenção, e o que eu tenho falado aqui por inúmeras vezes, a manutenção e a zeladoria da nossa cidade. De que me adianta, dentro do meu bairro, ter inúmeras obras grandes, mas se na minha rua, principalmente, eu não tenho a necessidade, as minhas necessidades elas não são atendidas. Necessidade básica, como um bom asfalto, o esgoto, a iluminação, a manutenção das praças e dos parques. É natural que não vai me adiantar ou não vai me deixar contento ter grandes obras e o meu bairro não ser zelado ou a minha rua não ser zelada. E eu tenho falado isso nessa tribuna desde o meu primeiro mandato, ao prefeito anterior, Jorge Lapas, e hoje ao prefeito Rogério Lins, que ele se atente principalmente com a zeladoria do nosso município. Tem feito, mas ainda há muito que melhorar. Tenho visto que a iluminação em alguns determinados bairros tem melhorado, mas ainda tem muito por melhorar. E eu tenho feito ofícios e cobrando diretamente às secretarias que são competentes pela iluminação, que nós temos que trocar com urgência, nobre vereador Jair. Aí, nossa iluminação, tirar essa iluminação que já está obsoleta e colocar a nossa iluminação de LED. Precisa fazer isso. Porque isso, vereador Ricardo Silva, também traz segurança. Um bairro iluminado, uma rua iluminada, ela está menos propícia ao assalto e às ações dos bandidos. Uma rua com as podas de árvores feita, ela está menos propícia para a ação do bandido. Os pontos de ônibus da nossa cidade. Os pontos de ônibus da nossa cidade, vereador Cláudio. A necessidade de manutenção, a necessidade de nós termos cobertura. E sabemos, vereadores, que essa competência não é só do nosso município, e principalmente das prestadoras de serviço de transporte público do nosso município. Os pontos de ônibus do centro, bem iluminado, cobertura, e em alguns locais, cobertura que nem há necessidade. Já no nosso bairro, nos lugares mais afastados do centro, sabe qual que é o ponto de ônibus, nobres vereadores? E quem está nos assistindo? É aquele mastro. Não tem um local adequado para se abrigar, não tem um local para sentar, ali chega uma senhora, ali chega uma criança, ou até uma grávida, e não tem
como se abrigar e nem sentar para um descanso. A outro reclame que nós encontramos na rua, nobres vereadores, é a ausência da prestadora de serviço Sabesp quanto os esgotos e os vazamentos que nós encontramos nas ruas. E as manutenções feitas por ela, aonde faz manutenções e não acaba reparando devidamente a nossa malha viária. Eu tenho visto, e eu sei que a maioria dos vereadores tem visto, avenidas recém-asfaltadas, onde a Sabesp, em poucos dias após essa reforma da malha viária, ela passa abrindo, fazendo valeta e depois faz o reparo. Mas nunca consegue fazer o reparo devidamente, como deve ser feito. E aí eu quero, no dia de hoje, cobrar a Sabesp, para que ela faça isso, essas suas manutenções e suas escavações, mas que faça o reparo devido na nossa malha viária. E nós temos, vereadores, que passar um projeto nesta casa, não é nem para que seja fiscalizado, mas que se fiscalize mais ainda, que tenha um setor competente só para fiscalizações do serviço, das prestadoras de serviço do nosso município. Quando nós vamos fazer uma poda de árvore, onde tem fio da Eletropaulo entrelaçado, há-se a necessidade da Eletropaulo estar presente junto com o meio ambiente para fazer essa manutenção. Nunca consegue se casar uma agenda, nobre vereador Jair, para que eles façam essa manutenção. E isto só vai ser resolvido a partir do momento que nós criarmos algum projeto, criarmos força para fiscalizar essas prestadoras de serviço. Aí eu quero retornar também a uma outra prestadora de serviço do nosso município e que traz serviço público, são as garagens de ônibus, a Aviação Osasco e a Aviação Urubupungá. Nesta semana, eu tenho recebido alguns motoristas, cobradores dessas prestadoras, onde estão fazendo reclamações até trabalhistas. E eu encaminhei para o seu sindicato, para que eles possam estar fazendo essa reclamação. Ora, tem ponto final de ônibus, e eu digo a maioria dos pontos finais de ônibus não tem um abrigo para eles fazerem as refeições. Não tem um sanitário para que eles possam fazer as suas necessidades. E eu fiquei pasmo quando eles me trouxeram a informação que quando eles vão falar com as garagens, a garagem fala que não é obrigação deles fazerem isso. Isso é obrigação do município. Eles não precisam fazer isso e nem devem fazer isso. Quem tem que fazer é o município. Ora, o município vai ter que fazer abrigo, refeitório e sanitário para os motoristas, quando, na verdade, é eles que têm que dar melhoria de trabalho, local decente de trabalho para os seus funcionários? Ponto final do Vila Holanda, não tem. Ponto final do Santa Maria, não tem. Ponto final do Conjunto dos Metalúrgicos, tem, porque foi uma briga que nós travamos com ele para eles fazerem aquele abrigo lá. Aí vai o recado para a Aviação Osasco e a Urubupungá. Dê condições de trabalho decente para os seus funcionários. Não faça isso. Além de vocês usurpar o dinheiro dos passageiros com a passagem abusiva, ainda não tem nem coragem de dar um local de trabalho digno para os funcionários. E na ordem do dia, os vereadores votaram em 3 blocos 13 projetos vetados pelo Executivo, todos de autoria do vereador Tinha de Ferreira. Dentre os projetos que tiveram o veto mantido estão o que propunha o cadastramento biométrico de motoristas de ônibus em Osasco e o que determinava a apresentação de laudo de acessibilidade para obtenção de certificado de habite-se na cidade. Em segunda discussão, e que, portanto, seguem para sanção, foi aprovada a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, de autoria do vereador Tinha, e o projeto de lei da Prefeitura sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos nas áreas de cultura, esportes e lazer. Já em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei complementar da Prefeitura sobre a alteração da denominação de cargo público do motorista de ambulância
e o projeto que autoriza o Executivo a estabelecer convênio com o Estado para criar uma unidade de atendimento de reintegração social. O serviço será voltado a ex-detentos que cometeram delitos de pequeno potencial com a prestação de serviços à comunidade. E a seguir, a sessão solene que homenageou o Dia da Seishonoye em Osasco. Tudo que se prega aqui, a gente viu em tudo isso, é a gratidão. E a gente precisa ser grato a todo dia, toda hora, todo momento. Isso nos leva a ter os resultados que a gente precisa, positivos, na vida. E a sanção do projeto que institui o programa Infância Sem Pornografia. Até já, não perca! Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. O Dia da Seishonoye, que faz parte do calendário municipal desde 2007, foi lembrado em uma sessão solene no último dia 5. A solenidade foi presidida pelo vereador Toniolo e contou com a presença de representantes da filosofia. Fundada há 88 anos no Japão, a Seishonoye busca incentivar o autoaperfeiçoamento espiritual por meio da reverência aos antepassados e defende uma relação harmônica entre homem e natureza. Supervisora administrativa da Regional de Osasco, Silmara Miranda dos Santos, fez uma apresentação das atividades desenvolvidas e normas da entidade. Nossas práticas principais espirituais são a meditação Shinsokan, leituras de sutras sagradas, livros, revistas e cantos e atos de amor ao próximo. Nossas atividades desenvolvidas. Nós temos reuniões com palestras e orações para todas as idades, como também específicas para homens, cujo o presidente aqui é o preletor Silvio, reuniões para mulheres, reuniões de mães, cuja presidente de federação é a preletora Marilena, reuniões para jovens, que é a divulgadora Anne, não pôde estar presente hoje, reuniões de crianças também, que faz parte da Federação Pomba Branca e Fraternidade, e também para empresários, que é a preletora Beatriz, a responsável. As práticas, como a meditação Shinsokan, que falamos, oração mútua, purificação da mente, cerimônia em memória aos antepassados e práticas recitativas, como o Reino de Deus de infinita provisão, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. São essas práticas que a gente faz dentro da Seishonoye. Nós temos atividades externas também, como a maioria aqui pôde ver no calçadão esse ano de Osasco também, que é uma lei que foi que nós tivemos aí, conseguimos também a Feira do Livro da Seishonoye, todos os anos também nós temos. Esse ano nós tivemos até a visita do prefeito, no dia lá na nossa feira, e nós tivemos a oportunidade de tirar foto com ele, e nós agradecemos bastante também. Essa Feira do Livro é onde a gente pode expor também cada vez mais ao público o que é a Seishonoye e divulgar esse ensinamento maravilhoso. A nossa próxima atividade grandiosa também nos eventos é dia 30 de setembro, que nós temos a Festa das Dádivas à Natureza, que vai ser no Assembo, na Luther King, número 100, que é uma atividade voltada para o meio ambiente. Esta Festa das Dádivas à Natureza, ela é para falar sobre a nova civilização, que vamos falar sobre alimentação saudável, são palestras referentes ao ambiente, assim, questão da reciclagem dentro do lar, a compostagem,
utilização, né, de materiais recicláveis, e também tem a alimentação. Então, tem a Praça da Alimentação, no qual se usa bastante a alimentação referente às coisas saudáveis mesmo, da natureza. Então, tem a plantação, as pessoas podem levar. Temos atividades artísticas, taiko, aikido, apresentação de danças, teatro, banda, coral. Então, é uma atividade bem legal de estar aí todos participando. Vai ser no dia 30, das 9 até as 16 horas, tá? Num domingo. E temos também ainda o Seminário da Luz, que vai ocorrer no dia 2 de dezembro, no Clube do Sargento. Este é bem doutrinário, é palestra que envolve toda a família, né? A parte familiar, a harmonia familiar. E aí, no final, é feita oração também, nesse dia 2 de dezembro. Então, é bem o lado doutrinário da Seichonoye. E aí, na Seichonoye, nós temos assim, normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye. Elas são encontradas nesse livreto sobre meditações e outras orações. A primeira prática fundamental é agradecer a todas as coisas do universo. A segunda é conservar sempre o sentimento natural. Agradecer a todas as coisas do universo. Mesmo em tempo chuvoso, nós falamos o quê? Agradeça. E quando a gente fala conservar sempre o sentimento natural, você entrou numa condução, pisaram no seu pé, qual é o sentimento natural que você tem naquele momento? Agradeça, né? A terceira, manifestar o amor em todos os atos, né? Então, esse amor em todos os atos, quando a gente fala em atos, principalmente nos atos, nesse mesmo que a pessoa pisou no seu pé, né? Qual é o manifestar o amor? Não se preocupe, eu que esqueci o meu pé debaixo do seu, né? Isso é manifestar o amor. Ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Uma parte bem importante essa norma, né? Ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Nós falamos bastante na Seichonoye que as pessoas olham a gente pelo rótulo, né? A nossa fisionomia, o que a gente é fora da Seichonoye, e não só quando está lá dentro. Então, ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Isso é uma parte também, uma das práticas bem importantes aí, das normas, né? Ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca as suas partes negativas. Esposas, ver sempre que o marido não esquece a toalha molhada em cima da cama. Ver sempre que o chinelo está no local, né? Então, isso é ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca as suas partes negativas, né? E agradecer a todo momento. Essa é a parte que a gente fala que é um treinamento constante na nossa vida, né? Em todos os momentos, a gente tem que treinar mesmo. Já fala uma norma, e normas ou leis são todas para a gente estar treinando o que a gente tem que fazer. Presidindo a solenidade, o vereador Toniolo finalizou deixando claro sua satisfação em conduzir o evento na Câmara pelo 4º ano seguido. Para mim é muito gratificante. Quando recebi essa incumbência, na verdade, uma incumbência sim, foi um convite maravilhoso. Eu falei, não, pode avisar que eu aceito, porque a gente vem e a gente sai daqui bem melhor. Né? Porque é uma energia muito positiva, uma coisa muito boa. Primeiro porque tudo que se prega aqui, a gente viu em tudo isso, é a gratidão. Né? E a gente precisa ser grato a todo dia, toda hora, todo momento. Isso nos leva a ter os resultados que a gente precisa, positivos, na vida. E a edição do dia 6 da Imprensa Oficial do município de Osasco trouxe a sanção da lei que cria o programa Infância Sem Pornografia. O projeto de autoria dos vereadores da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família virou a Lei Municipal 4.910 de 2018. A nova lei determina, entre outros pontos, que a Prefeitura impeça o acesso a sites que contenham conteúdo pornográfico ou obsceno nas instalações das escolas públicas, bibliotecas,
postos de atendimento e quaisquer outras instalações ou órgãos públicos. A administração municipal deve ainda determinar em contrato que empresas contratadas ou eventos patrocinados pela Prefeitura devem respeitar as determinações estabelecidas na Lei da Infância Sem Pornografia. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.